Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje, empreendedorismo. Sejam bem-vindos, fiquem aí livre, à medida que vocês tiverem dúvidas, em ir cortando a aula, parando um pouquinho, a gente vai tirando dúvidas, tá, de todos vocês, tá? Hoje nós vamos falar de uma parte um pouquinho diferente das nossas aulas, tá? Nós falamos bastante já sobre os valores, sobre as habilidades do empreendedor. E eu quero focar nessa aula um pouquinho agora no processo do negócio dentro do empreendedorismo, né? Que vocês vão ver que não é só ter a ideia, né? E precisa de uma base, né? Alinhada e aliada com as habilidades do empreendedor, tá? Então, nesse slide aqui, né, é o processo do negócio, né? O que é um processo de negócio, né? Ele compõe aí de várias estruturas que mantêm uma organização. E essa estrutura ela tem que ser mantida viva, né? Por quê? Por que mantida viva, né? Essa estrutura? Porque ela influencia diretamente os ganhos da empresa. Quando nós falamos de ganhos da empresa, ela não se pauta, ela não se baseia apenas na parte financeira. Né? Existem ganhos que as pessoas, os seus colaboradores, então eles não são mais funcionários, né? Eles são considerados colaboradores, porque o ganho da empresa vem através de colaborações. Então, quando você valoriza o profissional ali, como reflexo, a empresa tem a sua rentabilidade garantida. Né? Então, tem que se manter viva, né? O processo de negócio tem que se manter vivo, onde os profissionais começam a entender que aquela empresa passa a ser um DNA dentro dele. Né? Ele já não vive mais sem a empresa. É por isso que muitas pessoas, quando vão embora de alguma empresa, eles vão chorando. Né? Por quê? Porque ele tá na raiz, né? Tá na alma. Eles têm o DNA. Muitos de vocês hoje atuam em hospitais e vai chegar um momento que você vai ter que sair. Se o hospital não tiver vaga, não tem como te aproveitar internamente, você terminou a faculdade, né? É mais que justo que você busque algo dentro da sua carreira, dentro da sua especialidade, dentro da sua formação profissional, acadêmica, e aí você vai acabar indo para uma outra instituição ou por um outro grupo de rede hospitalar, e aí começar do zero, começar do zero, né? E aí até aquele DNA fazer parte, né? Dos seus valores pessoais, valores da corporação, se leva um tempo. Né? E aí, às vezes, a gente chora. Minha mãe dizia que às vezes a gente chora o leite derramado. Né? Como era bom. E aí a gente começa a passar a viver de lembranças. Só que essas lembranças, quando ela tem saudade, é porque foi uma fase boa, foi uma fase que fez diferença na sua profissão. Isso significa que o processo de negócio onde você atuava era um processo sólido, era um processo que te valorizava como profissional, tá? E quando se fala do processo de negócio, nós estamos falando, então, o que é o processo de negócio, né? Eu já falei, nós estamos falando da classificação dos processos. Então, os processos, eles são classificados, né, em três fases, tá? Deixa eu só habilitar aqui a Cláudia. O qual o processo ele vem a ser um conjunto de atividades ou alguma tarefa que elas são estruturadas e aí elas geram um retorno na produção da empresa, tendo resultado aí os seus valores, e esse valor não é só além do profissional, né, colaborador, mas também do cliente. O cliente consegue perceber que essa empresa ela tem um processo, ela tem um negócio, ela tem uma organização dentro dela. Então cada pessoa faz parte desse processo, tá? O qual entrega aí um produto de qualidade, tá? E mostra que tudo isso para acontecer necessita, né, de uma base. Por exemplo, ela mostra o que, né? Então, quando se fala o que é realizado, né? Ela mostra como é que deve ser realizado e quem é o responsável. Então, quando a gente fala dessa parte do empreendedorismo no processo de negócio, vamos e colocando isso dentro do ambiente hospitalar, por exemplo, você que é enfermeira
do seu grupo, e eu volto a falar, a enfermagem é uma das poucas profissões o qual termina, né, a graduação, e logo quando você é contratado, você é líder de uma equipe, de um grupo de pessoas, né, é uma das poucas que você se torna líder, e vamos tirar esse nome de chefe, né, porque chefe é uma palavra, eu acho, que menospreza o profissional, ele é o líder, né, ele tem que ser reconhecido pela sua equipe. E aí ele mostra, né, utilizando esse o que, como e quem, né, o que é realizado? É realizado totalmente uma assistência segura ao paciente. Como? Através de protocolos, através de uma performance individual e coletiva da equipe. E quem é o responsável? O responsável é você. O responsável é o Alessio, o responsável é o Adilson, a Cláudia, o Cleito, o Diego, a Elilai, o responsável é o João, a Cauane, a Lucinéria, a Maísa, a Mariana, a Maiara, a Rosiane, a Sandy, a Sofia, todos vocês são responsáveis, né, para que esse plano, esse processo de negócio seja executado e que tenham contentamento da equipe, o quais são os colaboradores, e que é percebida pelos nossos pacientes, né? Não sei se eu consegui fazer me entender em relação a tudo isso, né? Mas o processo envolve sempre pessoas, envolve equipamentos, envolve produção, procedimentos, envolve muito informações. Então, quando você envolve pessoas, auxiliares, técnico, enfermeiro, médico, físio, fono, todo aquele grupo da equipe multidisciplinar, procedimentos. Gente, quantos procedimentos nós realizamos? Desde a admissão do paciente utilizando a sistematização da assistência de enfermagem, até o tamponamento quando o paciente vai a óbito, ou até a sua alta, quando a gente orienta quanto a receita e ainda o segmento dentro da sua morada, como ele tem que realizar aí os medicamentos, né? Equipamentos, quantos equipamentos nós temos à nossa disposição? Monitor cardíaco, cama, aparelho de pressão arterial, aparelho de aferir a glicose, glicosímetro, estetoscópio, oxímetro de pulso, aparelho de eletrocardiograma, de grafia aí que é das crianças quando vão nascer. Gente, nós trabalhamos com N aparelhos, né? E são os equipamentos que nós temos. E essas informações são o que a universidade te dá, são as informações que vocês buscam aí em locais que têm a condição de te alimentar na parte informal, através da informação, né? Vídeos, cursos, pós-graduações. Então, nós temos aí um meio de informação, né? E o processo de negócio, o que ele tem na sua vida profissional, pessoal? Ele deve agregar valores seu. Sempre o processo de negócio ele tem que estar agregado aos seus valores e ao do cliente também, ou agregar ambos valores, tá? E todo o processo de negócio possui uma entrada e também possui uma saída. Então, quando a gente olha, qual é a nossa entrada? A admissão do paciente. Qual é a nossa saída? A sua transferência, a sua alta e, às vezes, infelizmente, né, o paciente vai a óbito, então a sua saída pode ser o óbito, né? O processo de negócio também a necessidade de insumos, a necessidade de materiais, a necessidade de conhecimento de toda a equipe, onde são transformados tudo isso, para serem transformados, a coleção de tudo isso que nós estamos falando agora, para ser transformado em resultados. Então, a empresa, ela vive de resultado. E quem dá resultado? O empreendedor. E o que o enfermeiro é? Indiretamente, ele é um empreendedor, muitas vezes sem saber que ele está empreendendo com a sua equipe, né? Ele está inovando a sua equipe. Eu costumo dizer, vocês são testemunha disso, que se a sua unidade, ela cuida, por exemplo, de um paciente só cardiopatas, o porquê não a equipe saber todo o A, B, C, D, E, o alfabeto inteiro sobre cardiopatia, desde angina, desde infarto, desde uma cirurgia de revascularização do miocárdio, desde cirurgia de troca de válvula, né? Quais são os equipamentos que a equipe
atua, desde aparelho de eletrocardiograma, a ventilador mecânico, de cama, como é que funciona o cateterismo, quais são os medicamentos, seguindo da letra A até a letra XZ, A de AS, né, ácido acetil salicílico, C de copidogrel e assim por diante, H de heparina. Então, será que todos os nossos colaboradores, será que todos os nossos profissionais que atuam com a gente sabem da importância de administrar o AS na hora do almoço? Por que o AS, por exemplo, tem que ser administrado na hora do almoço? Tem um porquê, né? Porque ele precisa do alimento para começar a sua biodegradação e atingir ali o foco do medicamento. Então, a farmacêutica, ela está inserida nesse processo, é de conhecimento de todos nós que a farmacêutica, ela tem um papel primordial aí, quando se fala de medicamento, fazer reconciliação das medicações, né, para que não haja um impacto orgânico tomando vários medicamentos ao mesmo tempo, né? A equipe sabe observar achados de hematomas anormais, que evidenciam que o paciente está com distúrbio de coagulação, né? Então, tudo isso, gente, indiretamente o enfermeiro, ele é empreendedor, ele está treinando sua equipe. Por quê? Se ele passa a treinar a sua equipe, eu digo para você que essa capacitação que nós podemos entender, e já falamos também nas algumas aulas anteriores, quando se fala de enfermeiro educador, né, que é a educação continuada, o papel do enfermeiro ali, ele é contínuo, a sua educação é permanente, permanece educando com a sua equipe. Então, daqui 6 meses, mais ou menos, ele vai ter uma equipe pronta. Que quando algum auxiliar, algum outro profissional chamar, enfermeiro, dá uma olhada nisso aqui, você sabe, opa, ele não está me chamando à toa. Ele está me chamando porque ele viu algo que está além do seu conhecimento. Né? Então, nós somos exigidos, muitas vezes, nesses momentos realmente que faz diferença, onde você tem que atuar e tem o poder de decisão, né, frente à clínica do paciente. Então, o processo de negócio, ele é classificado de acordo com muitas características, e essas características são divididas em 3 tipos, né, entre si. Nós temos as características, né, dos processos primários, que geram valor diretamente ao cliente final, né? Nós temos o processo de suporte, que são as áreas que apoiam aí o processo primário e de gerenciamento, e o processo de gerenciamento, que é o profissional que gerencia e controla todo esse processo. Então, falando aí um pouquinho aí do processo primário, né? O processo primário são aqueles que abrangem aí atividades essenciais de uma organização e precisa ser realizado para cumprir uma missão de negócio. Então, toda empresa ela tem uma missão, visão, missão e valores, que nós já falamos anteriormente. Então, qual é a missão de negócio dessa empresa? A missão, por exemplo, onde eu atuo, a missão é ser a melhor maternidade no final desse ano dentro do município do ABC. Né? Vamos chegar? Não sabemos, mas estamos cumprindo um papel frente a tudo isso. Existe aí metas estabelecidas para que 31 de dezembro de 2020 a gente seja reconhecida, né, por alguns órgãos competentes como a maior e melhor maternidade do ABC. Então, nós vamos ser avaliados para tal. Também é conhecido os processos como processos essenciais. Então, o processo primário, ele é essencial, tá? Ele é um processo de operação, né, onde o processo gera valor, a entrega do resultado final para o cliente. Então, quando o cliente entra para operar, vamos colocar isso no nosso dia a dia, ele entra para fazer uma cirurgia de vesícula, né, por exemplo, a espera que ele chegue consciente, orientado, contactuando, sem dor, né? Onde todos os profissionais. Obrigado, Lu. Todos os profissionais vão admitir esse paciente, vão receber, vão recepcionar, vão acolher, ele vai até o centro cirúrgico, profissionais habilitados desde a corporação médica anestésica até o cirurgião, vão fazer o procedimento cirúrgico com instrumentadora, com circulante de sala, né, quem está na aula de quinta-feira, né, a gente está vendo bastante parte de centro cirúrgico, vamos falar um pouquinho sobre autoclavagem, né, na quinta-feira, tudo, e aí
o paciente retorna para sua unidade, ele espera não ter dor, porque foi feita uma ferida operatória proposital para a retirada aí das pedras de vesícula, né, que ele tinha, que é chamado esse procedimento de colecistectomia, retirada, né, da vesícula, e não sente dor, e no outro dia, mais tardar, ele está indo de alta. Então, o que eu estou entregando no meu valor final? Qual é a minha entrega final? Uma cirurgia de sucesso, o qual ele está voltando para um ambiente familiar, voltando para a sua vida normal, onde precisa, sim, agora o passo dele, né, exige o comprometimento dele em seguir algumas orientações para daqui a um mês, 15 dias a 30 dias, ele está integrado aí à sociedade sem problema nenhum. Então, o que a clientela nossa espera é que tudo aquilo que nós façamos seja aí um impacto de saúde final, né? Então, muitas vezes, dentro de uma corporação, né, depende daquilo que você atua, daquilo que você trabalha, missão e valores é o que ela vai dar o resultado no final. Por exemplo, vamos supor que nós trabalhássemos, por exemplo, na Camargo, né, que é um hospital onde trata os pacientes oncológicos, né, os pacientes, vulgarmente dizendo, né, não de maneira ofensiva, mas os pacientes que têm a patologia do câncer, né, o que eles esperam? A cura, e muitas vezes não tem a cura, né? Então, qual o resultado final que nós possamos dar para ele? A estabilidade clínica e manutenção das funções básicas, devolvendo para ele devolvendo para ele, para sua família, na melhor condição possível, compatível frente ao quadro que ele possui, né? Então, muitas vezes nós vamos devolver para a família não um paciente saudável, né? É um paciente que fez um procedimento cirúrgico mutilador, né, dependendo das cirurgias, né, mas a entrega, o retorno para a família, nem sempre é aquele que é esperado. Então, muitas vezes nós não atingimos o nosso objetivo, né? Nós não entregamos de maneira correta. O processo ele gera valor, então a entrega final para o cliente, e normalmente as falhas ou os gargalos dos processos primários são percebidos rapidamente pela família. Então percebam, quando a família começa a questionar muito, mas o que houve? O que aconteceu? E quero ver o prontuário e tal. Olha, é nesse momento que você, como gestor, você, como empreendedor, não pode entrar em embate. Já tem que acender um foco, né, de alerta em você que a família, né, ela não está muito informada frente ao ocorrido, frente ao processo, ela não está confiante no que ela está vendo, porque talvez ela esperava uma outra entrega nossa, uma outra melhora do paciente, e às vezes não acontece, né? É por isso que quando a gente trabalha com transparência, tanto o profissional médico quanto a enfermagem tem que ao realizar os seus procedimentos, a sua entrega, tem que orientar o que você está fazendo, né? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Eduardo, hoje eu vou cuidar do seu Manuel, né, seu Manuel? Seu Manuel nasceu no dia 20 de janeiro de 1962, né, seu Manuel? Tá vendo? Eu já estou indiretamente fazendo a meta 2, né? A dupla checagem, a meta 1, identificação segura do paciente. E hoje eu vou medicar com o seu Manuel um remedinho que ele está acostumado a tomar em casa, que é o Captopril, né, seu Manuel? Como é que o senhor toma lá em casa? Ah, eu tomo às 2 da tarde. Ah, legal. Hoje, então, é 2 horas da tarde, vamos fazer esse medicamento. O familiar ou o seu próprio Manuel, ele já está ali vendo qual eu me importo com o seu Manuel. Todos os procedimentos que eu vou realizar, eu informo o seu Manuel, porque o meu cliente é o seu Manuel. O seu Manuel precisa saber aquilo que é executado, né, por ele. Não dá para simplesmente dar licença, seu Manuel, vai lá e aplica uma injeção, vira as costas e vai embora. Quem é que gostaria de ser tratado desta maneira? Concorda? Sim. Todo mundo em Sim, silêncio, né, Bruno? Vou achar que tá tudo certo, né? E concordo. gente, é o que eu falo pra minha esposa, eu engato a primeira e vou embora, hein?
eu não sei de onde sai tanto assunto, mas o assunto vai, né? O processo primário, gente, na verdade, o que foca muito é aquilo que é da experiência do consumidor, que é o nosso cliente. Então a gente tem que fazer uma boa entrega, né? O processo pelo enfermeiro, no caso, ele tem que ser enxergado de ponta a ponta, desde a admissão do paciente até a sua alta. E a gente tem que se incomodar muito. Como eu falei no centro cirúrgico, lá em sala de aula ainda, que foi um exemplo que minha diretora deu, não sei que hospital X, o médico iria operar um membro errado, um braço, uma perna, não sei, alguma parte do corpo errada do paciente, e era um médico renomado, né? A enfermeira não viu que o médico não estava fazendo da maneira correta, né? Queria iniciar um procedimento cirúrgico, foi até o médico e falou para ele: doutor, eu não estou segura frente ao procedimento, pode vir aqui um pouquinho para conversarmos? O médico então entendeu que ele precisava parar e ouvir a enfermeira, saíram da sala, e a enfermeira falou: doutor, qual é o braço? Eu não lembro, tá, gente? Agora, qual é a parte do corpo que você vai operar? Vou operar X, o senhor está operando a tal. E aí o médico abraçou, agradeceu ela. Então, nós temos que ser barreira, porque o esperado para aquele paciente era um, talvez o desfecho fosse outro. E aí, ó, não adianta mais nada. Depois que aconteceu, como dizia a minha antiga chefe, é só apagar fogo, porque o incêndio já destruiu, né? Porque quanto vale uma vida, né? Não tem preço, gente, não tem preço, né? Então, dentro do processo primário, e aí eu acho que é muito legal para nós, né? Algumas áreas são envolvidas nesse processo primário e às vezes a gente, olha, nem percebe, a gente nem foca frente a esse processo primário, tá? Como, por exemplo, olha, desenvolvimento do produto, né? Quem é que desenvolveu esse produto? Da onde veio a ideia? O que ele esperava, né, frente a isso? Será que foi um grupo, né? Será que foi uma única pessoa, né, que desenvolveu esse produto? Que produto? Saúde. O produto da saúde. Alguém que formou um hospital, por exemplo, que se chama C. Camargo, ele desenvolveu o produto de tratamento de oncologia. Aquele que desenvolveu, por exemplo, o hospital HCOR, ele desenvolveu o produto de salvar pessoas com doenças cardiovasculares e assim por diante, né? Outro que a gente foca e não percebe é o marketing. Gente, eu não sei vocês, mas eu me sinto muito orgulhoso de coração quando eu vejo um reclame, por exemplo, da empresa que eu trabalho. Ou eu vejo um link no Facebook falando coisas boas da empresa que eu trabalho. Isso é marketing, né? Vem para nós, poxa, eu que trabalho nessa empresa, eu trabalho nessa empresa. E aí significa que eu tenho DNA, que eu tenho os valores da empresa, né, que eu estou lá nos bastidores e sei o que está falando é verdade, né? Então, o trabalho de marketing, ele tem que ser muito grande, né? Ele faz parte aí do processo primário, né, da empresa. Não tem como vir cliente. Eu vou colocar um detalhe aqui, mas não vou mencionar nome, até em respeito à instituição, mas logo quando iniciou o Covid, né, a Rede Globo anunciou um número X de mortes em determinada rede hospitalar. Aquilo não foi uma propaganda boa, aquilo foi uma propaganda ruim, ou seja, um marketing negativo, né, o qual fez com que o responsável do hospital fosse até uma rede, né, de televisão. Pode falar, fala, Mari. Só não fala o nome, tá? Porque é gravada a aula. Foi até uma rede de televisão. Professor, não estou entendendo. Não entendi, Mari. Tô gravando, a aula tá gravada. Foi até uma rede de televisão mostrar que aquilo que foi mencionado por determinada empresa de televisão não era a verdade perante o olhar do gestor da empresa, né? Tanto é que eles entraram agora em essa que não é a rede onde eu trabalho, tá? É uma outra rede, eles entraram
de cabeça se aprofundando aí na parte de ciência para tentar descobrir não a cura, mas um tratamento eficaz sobre o Covid. Né? E eu acredito que eles vão chegar, né? Eu acho que até aquele sentimento de honra, né? Para pagar um marketing que não foi um marketing positivo. Tá? Se você for analisar, essa empresa focou que todos os pacientes com Covid fossem diretamente ser atendidos por aquela unidade. Né? Para quê? Que todos os seus insumos, todos os seus materiais, frente ao Covid, todo o preparo da equipe, todo o conhecimento da equipe, fosse apenas em um determinado hospital, acreditando que tudo vai dar certo da melhor maneira. É óbvio que o número de mortes serão maiores, né, do que qualquer outro hospital, porque eles concentraram todos os pacientes dele naquele determinado hospital. Mas eles são uma rede grande, eles têm outros hospitais, né, que não tem tanta morte, né? Uma outra importância aqui, uma outra área importante é a área de produção. Então, a área de produção, nós muitas vezes realizamos a produção sem perceber, tá? Muitas vezes de maneira involuntária, e a gente faz produção. Mas não tem problema fazer a produção, só não pode perder a essência da humanização. Então eu vou verificar o destro de todos os pacientes, ok, utilizando a técnica, asepsia, higiene, tudo certinho. Mas eu posso utilizar, fazer de todo mundo, não deixou de ser uma produção, mas eu vou usar também a humanização no momento que eu vou lá, não fazer um procedimento de maneira robótica, tá? Tem a entrega, né, que é óbvio que ele é uma caixa, mas essa caixinha às vezes está um sentimento de familiar, um sentimento de esperança, de expectativa, e às vezes a gente entrega o quê? O paciente? Não, às vezes a gente entrega uma informação para o familiar, né? E depende da maneira com qual você entrega, né, essa informação para o familiar, é a maneira com que ele vai valorizar ou não. Por exemplo, hoje, né, voltando para o Covid um pouquinho, todos os funcionários nossos que fazem a coleta do material de Covid, né, ele tem a expectativa, será que eu sou positivo? Será que eu sou negativo? Né? Meu Deus, será que eu expus minha família? Será que eu vou morrer? Né? Então, nós temos um discurso qual nós conversamos, né? Então a gente liga para o colaborador, para o profissional, né? Olá, tudo bem? Como é que você está? Estou te ligando para saber como você está. Já tem 3 dias, né, que você está afastado, ainda está tendo febre, está com muita tosse. A gente deixa ele falar tudo que ele quiser. E quando a gente percebe que ele já não tem mais o que falar, então eu liguei, né, para você, para dar uma boa informação, uma boa notícia. O resultado de Covid veio negativo, né? Então, tal dia você vai passar no médico do trabalho, a gente fica aí torcendo pela sua recuperação e pelo seu retorno. Então, nesse momento, se você precisar de alguma coisa, pode fazer contato aqui com a gente vai te apoiar, tá bom? Ponto. A mesma coisa no final, se fosse negativo, né? Se fosse uma esperança dele que fosse negativa, eu desse o contrário, falasse que o Covid foi positivo, ouviria tudo ele e falasse assim, olha, né, você está fazendo as barreiras sociais, está usando máscara, talher descartável, talher único, dormindo separado da família, tudo. Então eu vou pedir que você mantenha, tá? O resultado foi positivo, ok? Precisando, pode entrar em contato. Hospitais mais próximos da sua casa é tal e tal, mas amanhã eu vou te ligar de novo para saber como você tá bom? E aí, gente, o que o colaborador faz? Poxa, eu sou valorizado, as pessoas se preocupam comigo. Por quê? Gente, o maior patrimônio era o slide final, talvez, mas o maior patrimônio é o funcionário que está lá. Sem ele não tem entregas, né? Sem ele não tem resultado, tá? E todas as vezes que a gente tem alta do paciente, o que acontece? Serviço pós-venda, né? Porque pós-venda, que coisa louca na área da saúde. Quem trabalhar com convênio, por exemplo, existe a equipe pós-venda. O produto que o paciente comprou foi atendimento médico, foi atendimento de enfermagem, foi atendimento das demais áreas. E quando ele faz uso desse produto, depois de uns dias, alguém liga para ele ou encaminha. Hoje é tudo eletronicamente, né? Encaminha um WhatsApp, onde ele abre e ele tem a pesquisa de satisfação ali, se ele foi bem atendido, foi
não teve diferença para ele, ou ele foi mal atendido. Isso faz com que a gente avalie a nossa equipe. Por quê? Gente, você é responsável por 5, 6 colaboradores. Você não tem 5, 6 pares de olhos. Não dá para enxergar todo mundo. Dentro do quarto, quando ele fecha, você não sabe o que ele faz. Você não sabe de que maneira ele trata o paciente. Mas é no serviço pós-venda que o paciente denuncia tudo. E aí o que a gente faz? Levanta prontuário, vê quem cuidou, chama para conversar. E eu vou te dizer, viu, que a gente, nossa, que exagero, mas foi a percepção dele. Foi do, nossa, falou que a menina foi grossa, bateu a porta. Foi a percepção deles, né? É, recentemente estavam reclamando onde eu trabalho, muito barulho, muito barulho, muito barulho, muito barulho. Bom, gente, olha, que nós trabalhamos com a equipe de enfermagem, né? Bom dia para o silêncio. Até foi o slogan. Bom dia e boa noite para o silêncio. O pessoal passava plantão bem baixinho, tá? E aí começou a mostrar que barulho que era. Sabe quem era o barulho? Dos acompanhantes. Porque num quarto que tem 3 pessoas, podem entrar, além do acompanhante, mais 2 pessoas para fazer visita. Então, em um único quarto, você tinha 3 pacientes, mais 3 acompanhantes, mais 6 pessoas que estavam fazendo visita. Você tinha um total de 12. Você imagine 12 pessoas conversando num quarto que mede em torno de 25 metros quadrados, 12 pessoas conversando ao mesmo tempo. O barulho devia ser alto mesmo. E ainda tem mais, né? Tem mais um bebê para cada mãe ali. Aí não há barulho que não é barulho que se aguente, né? Eles tinham razão, tá? Vamos então agora para o segundo processo, né? O processo de suporte, tá? Para que tudo ocorra no processo primário, a gente precisa de apoio. Então, o processo de suporte são aqueles que ajudam e facilitam a execução do processo primário, tá? Também são conhecidos como processo de apoio. Não oferece valor diretamente para o paciente, né? Ou o nosso cliente, na verdade, ele nem sabe sobre esse suporte, esse apoio, né, que os colaboradores têm, mas eles garantem o sucesso do seu colaborador. Exemplo, precisa medicar. Tem seringa? Tem. Então, o processo de suporte está oferecendo a seringa. Não tem seringa. Então, o processo de suporte não está apoiando a equipe para fazer a medicação e o paciente não vai tomar o medicamento, né? Por exemplo, a máscara cirúrgica hoje, todos os hospitais são obrigados a fornecer aos seus colaboradores máscara. Isso garante, né, com que ele evite se contaminar, né, do Covid e também a parte psicológica do colaborador. Né? Quem é que garante isso? A máscara chegar lá, fazer a parte tudo de chegar? O pessoal do suporte. Então, esse pessoal do suporte, eles garantem aí o resultado, né, do processo primário. Isso não significa que os processos de suporte não sejam importantes. São muito importantes, sim. Às vezes, sem eles, a gente não consegue nem se locomover. Então, muito pelo contrário, o processo de suporte aumenta muito a capacidade da organização em realizar as suas tarefas aí, não só assistenciais, mas como essenciais também, além de apoiar os outros processos dentro do que nós vamos falar. Então, quem são esses? Olha aí, ó. Não acredito que não vai abrir tudo. Abriu, volta. Abriu. Você consegue enxergar, né, esse slide que tem 6 desenhos? Consegue? Sim. Tá. Então, por exemplo, ali o dedo que está ali no teclado é o pessoal da tecnologia da informática, TI, né? Então, o pessoal que trabalha em tecnologia de informática, eles garantem, por exemplo, todo o sistema de prontuário eletrônico do paciente. Então, se você quer ver um paciente, olha que legal. O paciente está lá sob seus cuidados. Se você tem a curiosidade, fala assim, será que ele já internou aqui no hospital alguma vez? Deixa eu ver. E você entra. Você consegue ver antigas internações dele, o que ele recebeu, qual foi o relatório médico, qual foram os tipos de raio-x, quais foram os diagnósticos. A gente consegue ver tudo isso, tá? Outro do lado, que tem um homenzinho com várias caixas, né? É o pessoal de compras, o pessoal de entrega, o pessoal do almoxarifado,
né? Sem eles, máscara, avental, gorro, seringa, não chegariam para nós, né? Então eles são importantes. Olha do outro lado, alguém fazendo uma higienização, uma limpeza, o pessoal de higiene, onde eu trabalho, eles não são chamados pessoal de higienização, eles são chamados pessoal de serviço de apoio, tá? O nome já é esse para eles. Eles apoiam toda a limpeza. Olha à frente esse momento que nós estamos passando. A cada alta, como eles fazem a limpeza, né? Como ela é feita, tudo depende deles, né? Então a gente está entregue na mão deles, né? O RH, nossa, mas o que tem o RH? O que o RH apoia? O RH te entrega uma mão de obra qualificada na sua equipe. Então, por exemplo, quando nós vamos com alguém pede a conta, ou nós desligamos algum colaborador, nós temos que fazer um processo seletivo. O processo já diz, processo seletivo. Significa que alguém vai ser selecionado, alguém que está no mercado de trabalho, vai ser selecionado, né, para vir trabalhar conosco. Bom, olha quantas empresas hoje no Brasil, em São Paulo, o Albert Einstein especialmente, trabalhando aí, né, em frente ao Covid, né, os hospitais aí para atender, Pacaembu, né, onde eles abriram quase 2.000 vagas de profissionais da assistência de enfermagem, né? Qual mão de obra, né, que ele tem? Ela é totalmente qualificada? Eu vou dizer para você que nem sempre, neste momento que nós estamos vivendo, ela é 100% qualificada. Muitas vezes ela não é qualificada. Por quê? Porque esse profissional que está lá, sem trabalho nesse momento, talvez falte alguma coisa, né, para ele estar inserido no mercado. Então, quando a gente vai contratar um profissional, a gente não pega um profissional pronto, mas pega com alguns valores, algumas particularidades que a empresa e a companhia exigem que no mínimo ele tenha, né? Então o RH vai tentar selecionar no mercado aquilo que tenha mais próximo da característica de visão, missão e valores da corporação. Porque a parte técnica, gente, não dá para avaliar no processo seletivo. Ah, vamos fazer uma prova teórica da prática. É só ele fazer uma boa leitura, ele vai realizar a prova e vai tirar 10. Isso não quer dizer que, tecnicamente, em campo, ele vai desenvolver aquilo que ele escreveu. Ele pode descrever a técnica de punção venosa, punção intramuscular, de maneira que você vai ler e falar assim, nossa, essa pessoa sabe muito, mas talvez lá na prática ele não tem desenvolvimento, né? Ele tem vícios errados, não faz uma asepsia, põe bisel de maneira errada, né? E aí você percebe que a técnica desse colaborador ela não é boa. Mas a parte técnica, a gente pode desenvolvê-los, né? Por isso que existe a fase de treinamentos, né, dos colaboradores, na fase da admissão, depois ele é acompanhado por uma enfermeira, acompanhado por amigos profissionais. Geralmente, todas as unidades onde eu trabalho, a gente chama de anjo, né? Então, depois que passou pela integração, fica um dia com o enfermeiro, com alguns auxiliares, depois não, depois ele fica sempre com um único auxiliar. Ah, esse auxiliar vai avaliar ele? Não, o auxiliar vai mostrar para ele que de maneira é feita, onde estão os protocolos, que como é que faz, a maneira que entra no quarto, a maneira que faz a higienização do balcão, ou da mesinha, ou do carrinho de medicação. Então, ele apoia para que esse conhecimento seja agregado a esse novo colaborador. Tá? Então, o RH... Professor, você acha que a empresa que ela dá um treinamento é algo inovador? Olha, Lu, eu acho, por exemplo, depende muito. Vamos supor que você arrume um emprego em oncologia, né? Onde eu trabalho, por exemplo, nós não temos oncologia. Então, quimioterápicos ou radioterápicos, nós não trabalhamos. Pode ser que amanhã eu venha trabalhar, né, no AC Camargo, então essa parte que eu não conheço, ela precisa ser desenvolvida em mim, né? E aí é difícil. Então, a empresa ela é inovadora na carreira profissional. Ela busca trazer a capacitação para o colaborador
ou seja, um investimento, né, para o profissional. Mas quando a gente investe no profissional, a gente não quer mais perder ele para o mercado, né? A gente quer manter esse profissional na corporação. Onde eu trabalho, por exemplo, a gente tem cursos caríssimos que a gente oferece para os colaboradores. São para todos os colaboradores? Não, não são. Às vezes você é enfermeiro, vai receber do seu supervisor assim, olha, então eu estou com 2 cursos de passagem de pique, 2 cursos de parada cardíaca, escolha 2 colaboradores seu. Você não pode escolher aquele que só falta, aquele que não tem adesão nenhuma pela empresa. Por quê? Porque na hora que alguém oferecer R$ 200 para ele a mais na folha de pagamento, ele vai embora, né? Agora aquele que cumpre cumpre seu contrato de trabalho, aquele que é assíduo no trabalho, aquele que tem observa os valores da empresa, continuamos a investi-lo, né? Por quê? Porque ele se torna um profissional capacitado, ele se sinta reconhecido, e quando alguma empresa oferece para ele 50, 100, R$ 200 a mais, ele vai dizer não. E aí você vai falar assim, imagina que ele vai por causa de 100, R$ 200. Gente, a gente não pode pensar que é só R$ 200, né? É 200 vezes 12 meses. Mais 13º e mais férias. Ele vai embora. Nós estamos falando de quase R$ 3.000 ano. É um salário de um auxiliar de enfermagem. Ele vai embora. Num ano ele ganha um salário a mais. Quem não quer? Né? Então, eu acho que é inovador, sim, investir no colaborador. Eu conheço hospitais que investem muito em colaboradores, né? E tem colaboradores que não querem sair da companhia, em hipótese alguma. Outro serviço. Respondeu a pergunta, Lu? Sim, respondeu sim. É que a gente ouve muito, pelo menos eu ouço muito, às vezes, de algumas empresas que eles não têm esse tempo para capacitar o funcionário, né? Eles querem contratar alguém já com experiência para tal cargo, já talvez 100%, ou... Mas se você pensar assim, esse profissional capacitado da maneira que a empresa quer, ele não está vago no mercado, entendeu? Dificilmente você vai encontrar ele no mercado de trabalho procurando emprego. Seria a mesma coisa de uma mulher solteira querer um cara rico, jovem, trabalhador, bonito, sarado e tudo. Esse cara não existe, né? Esse profissional pronto não existe no mercado de trabalho. É ilusório. Eu ainda sou a favor de trabalhar aí na educação permanente, na educação continuada, na formação profissional. Né? E a gente tem a adesão e a fidelidade. E uma coisa que eu percebo também, até aproveitando, onde eu trabalho, eu tenho muito ex-alunos, né, formados enfermeiros, né, que vêm, pedem uma oportunidade, né, eu não dou vaga para ninguém, eu sempre falo, pode mandar seu currículo em tal e-mail. Eu mando, eu não contrato, gente, né, eu mando para o processo de RH, e ali eles avaliam desde Facebook até processos. Já processou algum hospital, processou alguém, coisas assim. Profissional está apto, então, para passando pela primeira fase, como é que eles chamam essa fase? Elegibilidade é o nome dessa fase, né? Acredito que muitos de vocês nunca devem ter ouvido falar dessa fase de processo. A palavra elegibilidade não tem problema, mas essa fase de processo, onde vai olhar o que ele escreve no Facebook, no Instagram, se ele tem multa, se não tem multa, deve no banco, não deve no banco, processou alguém, já fez ato criminal. É essa parte de elegibilidade que garante que ele é um profissional, que ele está no mercado, que ele quer uma oportunidade, né? Que ele tem os valores da empresa. Depois vai para a fase aí de prova, depois a fase de entrevista, depois a fase de entrevista com o gestor local. E muitas vezes na entrevista eles falam o que ele quer, e a gente tem que acreditar, né? Então, quando alguém me entrega o currículo, eu encaminho para o processo seletivo. E aí, é dele com a empresa. Se ele passou por todas as fases, chegou para mim, eu conhecendo ele, é um bom caminho andado, né? Então tem isso também. Já teve muitos alunos meus, por exemplo, que tirou o mínimo 6 numa nota, e outros tiraram, que eu nem conheço, 10. E se eu escolho quem tirou nota 6,
eu tenho que justificar para o pessoal do recurso humano. Como é que você vai contratar alguém que tirou 6, foi super bem, elegibilidade boa, mas porém o outro também foi super bem na elegibilidade, tem uma dinâmica tão boa quanto o outro, só que a nota foi 10, justifique por que você está escolhendo 6. E aí a gente tem que ter uma boa argumentação. Mas o que eu quero dizer? Né, que no caso da fidelidade, muitos ex-alunos meus que são enfermeiros hoje, eles são fiéis. Né? Em que sentido? Muitos deles, hoje mesmo, uma profissional enfermeira que foi minha aluna na Uniban, trabalha comigo, já trabalhou no outro hospital, trouxe ela para trabalhar nesse, já está com 2 anos comigo, veio hoje falar que ela concorreu a uma vaga dentro da rede para ser supervisora e ela foi aprovada. O que eu acho? Eu falei, não acho nada, eu acho que você está certa, tem que voar, menina. Né? Então você vê o respeito que tem para com as pessoas, né? Mas tudo isso é um caminho, né? Tudo isso é um crescimento, é um investimento que a empresa faz. Se ela passou e vai ser supervisora na outra instituição, eu particularmente fico muito feliz. Por quê? Eu fiz parte desse crescimento profissional dela. Né? Indireto ou diretamente, eu contribuí para tal. Né? Isso é legal. E a gente vai contribuir muito, e vocês vão contribuir lá na frente com muitos colegas e com muitos alunos que eu acredito que muitos de vocês vão dar aula. É uma fase bem importante e de crescimento não só na área profissional, como pessoal individual de cada um. Uma outra área que é de serviço de apoio é a farmácia. Gente, a farmácia ela é o carro-chefe de apoio. Né? Sem eles, a gente não tem insumo de medicamento, de dieta, interais, né, e nada. Então a gente depende muito, né? Eu vou dizer para vocês que nesse meu pouco tempo de profissão de enfermagem, 22 anos, talvez esses 2 últimos anos eu consegui pela primeira vez estar numa empresa onde equipe de enfermagem e equipe de farmácia tem-se um bom relacionamento. Né? E um relacionamento respeitoso. Né? Isso eu nunca tinha visto. Isso depende muito de gestores, né? Isso depende muito das áreas e graças a Deus se dá bem. Né? Isso não quer dizer que a gente não coopera, né, um com o outro e não faça a coisa certa. Sempre em prol daquilo que é correto. E o último desenho aí tem uma equipe, ó, tem gestor, tem um cara da manutenção, tem enfermeiro, tem todo mundo aí. O que significa isso? É um time, gente. Por trás de tudo, olha, por trás de toda a alta de paciente tem um time, né? O enfermeiro ou o médico não carregaram essa alta sozinha, né? Acho que até é uma palavra forte isso que eu falei agora, né? Atrás de toda a alta, nenhum enfermeiro ou médico carregou ela sozinha. Foi o manobrista, foi o cara da portaria, foi o segurança, foi tia da limpeza, foi da manutenção, foi da tia que arruma a cama. Toda essa alta teve uma contribuição enorme e talvez uma pequena contribuição do profissional médico, uma pequena contribuição do profissional de enfermagem, o qual, né, é tão valorizada e as outras tão menos valorizadas, mas todos são valorizados, né? Quando a gente sai às 7 horas da noite, todo mundo bate palma, para o pessoal da área da saúde. Eu gostaria de bater palmas apenas para o pessoal de apoio, o pessoal da limpeza, né? Porque sem eles, nada aconteceria. Né? Eu tenho certeza, da mesma maneira que eu vou falar o nome de uma pessoa aí que está no grupo, o Alessio, que trabalha há muito tempo, né? Fica orgulhoso de ter muitos profissionais que trabalham com ele, assíduo, que se entrega, também fica decepcionado quando vê que outros também não se entregam. E último processo, o processo de gerenciamento. O processo de gerenciamento são aqueles que medem, monitoram, que controlam as atividades de uma organização. Né? Precisa realmente dos gestores, da área da supervisão, da área da gerência, da área da diretoria. Eles são muito parecidos com os processos de suporte, mas eles nem agregam tanto os valores ao cliente diretamente, mas sim indiretamente, mas eles são responsáveis por todo o processo funcionar, né? Viabilizar tudo, desde custo, desde programação de compra. Por exemplo, nós vamos virar o semestre
coisa louca, o que está comprando hoje na empresa, em qualquer hospital, em qualquer empresa, foi através de uma programação orçamentária de 2019, onde alguém parou e falou, em tal mês nós precisamos disso, tal, fevereiro, em março, abril, maio, junho, precisa disso, precisa trocar os monitores, precisa trocar as camas, precisa trocar a maca, né? Então, tudo isso é feito por quem? Pelo processo de gerenciamento. Sem o processo de gerenciamento, essas coisas não acontecem, né? Não dá para simplesmente alguém chegar e falar assim, precisamos de um monitor, pode comprar. Não vai comprar. Por quê? Porque precisa de um processo de gerenciamento de custo. Quanto eu vou ganhar, quanto eu vou gastar, né? Se não é aquele salário que você recebe mês a mês, vai numa pizzaria igual a Lu, já compra pizza para todo mundo, acabou o salário. Agora, e para pagar a conta de água, luz, telefone, né? Ou seja, não teve uma previsão ou uma provisão orçamentária. Então, o processo de gerenciamento, ele tem uma função aí de gerenciar todos os processos, tá? Seja ele de ordem financeira, seja ele de ordem de segurança do paciente, seja ele de ordem de contribuição com a política e diretriz da empresa, de toda a área de governança aí dentro da instituição. Tá? Importante também lembrar tudo isso, que ele administra pensando sempre no futuro, né? Porque quem pensa no futuro não pensa só no hoje, né? Ele pensa aonde nós vamos estar, né? Aonde eu quero estar. E é a mesma coisa que a gente tem que promover para a nossa vida. Aonde eu quero estar amanhã? Amanhã eu quero estar na aula. E daqui a um ano eu quero estar me formando. E daqui a um ano eu já quero estar empregado, já tirando minhas primeiras férias. Daqui a outro ano e assim por diante. Né? Então, isso, ser empreendedor, né, é administrar também o seu futuro, as suas contas, os seus sonhos. É realizável, não é realizável? Lembra que eu brinquei na sala? Acho que foi com vocês. A ir na Disney às vezes parece, nossa, é tão distante, mas você já projetou isso na tua vida? Você está, como é que fala? Determinado para ter esse sonho que seja realizado. Você parou de ir nas discotecas, parou de gastar dinheiro à toa, né, está economizando para tal. Então não é mais para quem é rico, para quem é pobre, é para aquele que quer realizar o seu sonho. Se você quer realizar seu sonho, basta planejar que você vai conseguir. Tá? Alcance de metas estipuladas, então da parte de gestão, gente, quinzenalmente, onde eu trabalho, a gente tem que parar e sentar e ver as metas, por que nós não estamos chegando. Por exemplo, amanhã, às 10 horas da manhã, eu tenho uma reunião, né, com a alta diretoria, com os coordenadores médicos da ginecologia, com os supervisores da ginecologia, o porquê nós não alcançamos esses 15 últimos dias, né, porque amanhã faz 15 dias, porque nós não alcançamos o número de partos normais frente à nossa meta. A nossa meta é que seja 60% dos partos sejam de origem vaginal e não cesarianas. Nós chegamos a 52% e não 60%. Falta 8%. Por que nós não chegamos? O que faltou? Onde é que nós pecamos? Onde nós erramos? Onde nós falhamos? Qual é a oportunidade frente às nossas falhas? Paciente lá no pré-natal, o médico falava muito só de cesárea, 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 e aí convenceu a paciente. Então, nossa oportunidade é trabalhar com o pessoal do pré-natal. Vamos trabalhar com o pessoal do pré-natal? Será que a gente não pode mostrar para ele o projeto do parto adequado? Isso são só exemplos, tá, gente? Então, a gente vai através de metas estipuladas, aonde eu quero chegar. Percebam que quando se fala de metas, a gente nem falou de ordem financeira, mas traz de toda a meta, óbvio que tem um olhar para a parte financeira. Hoje, por exemplo, quando se fala de parto cesárea, é um custo. Quando se fala de parto vaginal, parto normal, é um custo totalmente diferente e muito mais barato. Então, por que não o paciente pagar por um parto o mesmo valor que paga por uma cesárea e nós internamente temos um custo menor para isso e aí tem uma rentabilidade financeira maior para a empresa. Percebe? Conseguem linkar isso, né? Não é importante nós sabermos, né, qual é o objetivo seu quanto enfermeiro? Onde eu trabalho tem muita infecção, mas qual é a meta? A meta daqui 2 meses não tem infecção. Então vamos acompanhar
quanto está gastando de sabão, quanto está gastando de álcool. Se está gastando bastante, quer dizer que está lavando a mão, né, com mais frequência. Mas aí vem a pergunta, continuou as infecções? Ok, já sabemos que eles lavam a mão, mas estão lavando a mão de maneira adequada? Será que não precisa de um treino, né, uma orientação? Daqui 15 dias vamos observar se a taxa de infecção caiu? Caiu. Legal, estamos dentro de um, de um, de uma fase de mudança, de empreendedor, né? E isso é conceito, isso é mudança, e mudança de paradigmas é difícil, especialmente para uma equipe tão numerosa quanto nós da área da enfermagem, tá? Toda empresa tem uma visão estrutural, né? Aqui eu peguei qualquer uma, gente, mas aqui a gente pode colocar até dentro de casa, ó. Ali em cima tem seu avô, embaixo tem os filhos do seu avô, abaixo dos seus avós estão seus filhos, perdão, estão seus pais, abaixo dos seus pais estão os filhos, abaixo dos filhos estão os netos, e aí por diante. E dentro de uma empresa ela não é diferente. Então toda empresa tem um presidente, que hoje é chamado, mais bonitinho, chamado de CEO, né? Aí tem os diretores, abaixo de cada diretor tem o gerente, abaixo de cada gerente, dependendo da sua área, tem os coordenadores, tem os supervisores. Na área da enfermagem, né? Não está aqui desenhada, mas ela seria assim: existe o presidente da organização, abaixo existem os diretores de cada hospital, abaixo dos diretores toda a área gerência. Na área da gerência de enfermagem eu tenho os supervisores, abaixo dos supervisores nós temos os enfermeiros, abaixo dos enfermeiros do técnico, abaixo do técnico auxiliar de enfermagem, abaixo do auxiliar o maqueiro. Então, isso aí é chamado de uma estrutura organograma, né? Qual é o seu organograma? E, gente, esse organograma tem que ser entregue para o Conselho Regional de Enfermagem, tá? A gente precisa entregar, porque quando eles vêm, eles querem saber, né, quem é que responde para quem, como é que está o organograma. Por exemplo, o gerente de enfermagem jamais responderia para o gerente médico, né? O gerente de enfermagem responde diretamente para o diretor do hospital. O gerente médico responde também diretamente para o diretor do hospital. Nossa, então o gerente da enfermagem, ele é igual ao gerente médico dentro de uma visão de organograma, eles são iguais e respondem cada qual pela sua área. Eles são pares, né? Eles respondem pelas suas áreas. Ninguém manda em ninguém, tem que haver um respeito mútuo. E ambos respondem para a diretoria. Ok? Deu para entender aí a visão do processo de negócio? O que vocês acharam? Foi valor para você frente à aula de hoje em relação a toda aí a parte do processo de gestão de negócio dentro de uma corporação hospitalar? Sim. Professor, mas dentro da sua área, da sua estrutura Sim, de uma professor. empresa, aí não tem gerente de TI também nessa daí, não? Vamos lá, se fosse TI, né, diretora de... É que aqui eu peguei qualquer figura, tá, Dilson? Peguei, não, isso. se fosse dentro do hospital onde eu trabalho é assim, ó, tem o diretor, abaixo do diretor tem o gerente administrativo, então a TI, rouparia, manutenção, tudo isso fica abaixo do gerente administrativo, tá? Tudo responde. A área da enfermagem, toda responde para a área do enfermeiro, né, do gerente de enfermagem. Toda a área médica responde para a gerência da área médica. Então, por exemplo, os anestesistas respondem diretamente para a gerente médica. Os pediatras, onde eu trabalho, responde para a gerente médica. Os cirurgiões, todos eles que são médicos, têm o título de médico, respondem diretamente para a gerência médica, né? Aí você não pode ouvir eles? Se eles me procurarem algum apoio, alguma coisa, eu apoio. Por exemplo, quando a gerente médica tem férias, muitas das atividades dela fica sobre minha responsabilidade. Para quê? Para dar continuidade no trabalho e continuar o mesmo resultado, porque o fato dela estar de férias não quer dizer que a empresa parou. E o contrário é verdadeiro. Quando eu saio de férias, algumas demandas minhas eu passo para ela, algumas reuniões importantes ou entrega de documentos, resultados, tabelas que são obrigadas a serem preenchidas, são chamadas de book, eu entrego para ela e ela responde para mim, tá? Então a gente divide algumas coisas quando há necessidade, tá? Ou também quando vai tomar alguma ação para tentar ser menos
menos pessoal, digamos assim, né? Hipoteticamente, tá, gente? Isso é tudo hipotético. Vou falar. Vamos supor que eu quero demitir uma pessoa porque a pessoa bate nas coisas. Se eu demito ele, por exemplo, ou ela, porque bate nas coisas, parece mais de ordem pessoal. Então, muitas vezes, a gente divide. A gente se divide. Ó, tô com esse problema, o que você faria se você estivesse no meu lugar? Entendeu? Então, um contribui com o outro. Isso é legal. A gente cresce muito, né, compartilhando responsabilidades. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, viu? Imagina, mais alguém? Pessoal, alguma dúvida frente aí, o que nós falamos hoje? Não. Professor, Oi. você poderia repetir sobre a prova que eu peguei na metade da conversa? Vou sim, eu vou falar já, só um Tá minutinho bom, só. obrigada. Vamos lá. Bom, Professor, deixa eu te perguntar uma coisa assim. Eu sou da área de TI, eu tô meio por fora assim de enfermagem, bastante fora, né? diga aí, E querido. eu tenho um problema lá na empresa, é o seguinte, se eu falhar, se acontecer alguma coisa comigo, eu corro o risco de ser demitido, Certo. tá? E na área de enfermagem, né? Qual que é a sensação da equipe perder um paciente? Por omissão, com alguma coisa assim? Bom, vamos lá. É que são áreas, Adilson, distintas, né? Então, nós profissionais da área da enfermagem, quando a gente se forma, a gente tem um regimento, né? E temos que seguir uma regulamentação pelo Conselho Regional e Federal de Enfermagem. Ali rege muitos artigos, né? O qual tem que ser de total conhecimento de todos os profissionais de enfermagem. Por exemplo, chegar cedo no plantão, fazer as coisas de maneira ética e respeitosa com o paciente, cuidar dos corpos no falecimento, medicar com segurança, não ter dúvida não quando vai medicar e assim por diante. Só que algum momento a gente acaba falhando, né? Não é o que queremos, a gente não acorda, hoje eu vou errar, né? Às vezes acontece. E dependendo da estratégia que a gente toma, a gente pode lançar fora no mercado de trabalho um profissional o qual vai ter vários danos aí da parte psicológica dele. A gente pode estragar uma pessoa, a pessoa pode até se matar, né? Então, eu vou falar um pouco da experiência que nós temos na empresa onde eu atuo. Quando o profissional comete alguma falha, né? Tudo isso é analisado, tudo isso é avaliado, né? Onde foi quebradas as barreiras. Então, porque para que você tenha uma noção, antes de qualquer comprimido, quando você está dentro do hospital, acontecer essas ações de gestão do comprimido, tudo passa por etapas, né? Então, por exemplo, começa pelo prescritor, que é o médico vai lá e realiza a prescrição médica. Passado a prescrição médica via sistema, o farmacêutico ele valida a prescrição médica, então passa pela farmácia. A prescrição está validada, passa pelo enfermeiro. O enfermeiro validou, passa para mãos do auxiliar. Antes do auxiliar medicar você, ele vai saber se você é você mesmo, perguntando o seu nome e a sua data de nascimento. Se o seu nome e a data de nascimento são os mesmos dados que compõem a prescrição do médico, ok, aquele medicamento realmente é seu, tá? Ele vai lá e administra. Então, quando há uma falha, a gente vai de frente para trás, né? O auxiliar sabia que o paciente era dele? O enfermeiro validou essa prescrição? O enfermeiro validou depois que a farmácia validou? O médico prescreveu de maneira correta essa prescrição? A gente vai tentando pegar falhas que induziu o profissional de enfermagem ao erro, né? Bom, vamos supor que realmente ninguém falhou e o profissional auxiliar lá na ponta, infelizmente, falhou. Ele é mandado embora? Não. Muitas vezes não. Depende. Houve um dano físico para o paciente? Houve morte? Houve dano temporário ao paciente? Não houve nada com o paciente, sim só a falha do
do profissional. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Qual é o passado desse nosso profissional? Ele nunca errou, ou ele sempre erra, né? Cabe uma orientação verbal, cabe uma advertência, cabe tirar ele, né, do local de trabalho e levar para um campo de treinamento. Tudo isso é considerado, né? A gente não sai punindo ninguém, né? A ideia crescente do profissional não pode ser essa de, se eu errar, eu vou ser punido, né? Porque hoje, eu tenho certeza absoluta, né, do que eu vou dizer para você. Se a gente erra e mata alguém, o ser mandado embora, o ser cassado meu título de Corém pelo conselho, ele é o menos importante, né? Porque nós não vamos devolver a vida desse paciente, mas o dano psicológico, mental para esse colaborador, às vezes ele é irreversível, tá? É por isso que nós do hospital, a gente trabalha muito com as barreiras, sempre com as barreiras. Existe dentro de uma organização mundial de saúde, que são chamadas de metas internacionais, tá? As metas internacionais são 6, só 6, olha só. No mundo inteiro, né, o pessoal de segurança do paciente, o ILAS, Instituto Latino-Americano, sentou com vários profissionais, várias profissões, e desenvolveram apenas 6 itens, que é o que mais acontece erro em toda a área da saúde, seja ela da área de enfermagem, seja ela da médica. Então, por exemplo, meta 1, né? Então são 6 metas, elas são chamadas de meta 1. Meta 1, que é a minha primeira meta. Saber o nome e data de nascimento do paciente que está sob o meu cuidado. Ok. Meta 2. Eu vou identificar se o paciente é o mesmo que o paciente da prescrição. Legal. Meta 3. Medicamentos de alto risco. O que é medicamento de alto risco? Algum medicamento que, se eu fizer dose maior, se eu fizer dose menor, se eu não conhecer os danos colaterais, se eu não conhecer o que pode ocorrer no paciente, eu posso levar dano sério para o paciente. Então, eu tenho que conhecer. Por exemplo, olha, um anticoagulante é um medicamento de alto risco, tá? Então, o profissional que vai administrar, ele tem que saber que aquele anticoagulante, após eu realizar o meu medicamento do anticoagulante, eu tenho que ficar observando algumas características do paciente. Vamos supor que eu medique que esse paciente é um paciente consciente, conversando, o paciente está bem. Daqui a pouco o paciente começa a vomitar sangue. Significa o quê? Que esse sangramento ocorreu porque aquele medicamento de alto risco, que é anticoagulante, foi dado para ele. Aí pergunta-se, a dose era correta? A diluição que o profissional fez estava correta? Então, a meta 3, nós temos que saber todos os medicamentos que são risco para o paciente. A meta 4, por exemplo, é no centro cirúrgico que ocorre. Existe um processo de segurança do paciente dentro do centro cirúrgico que ninguém te opera sem fazer um processo chamado time-out, tá? Onde vão verificar seu nome, sua data de nascimento, o nome da sua cirurgia, né? Se o cirurgião é aquele mesmo que te atendeu lá no ambulatório, se o anestesista foi se apresentar, se o anestesista, ele fez as perguntas devidas para saber se você é alérgico, se o material da sala está composto de fato para a sua cirurgia, ou será que no meio da cirurgia vai perceber que faltou material, sai todo mundo correndo, e para isso tem a Lu aí, que ela é instrumentadora. Então, nenhuma cirurgia ocorre sem ter a garantia de início, meio e fim de uma cirurgia, tá? A meta 5, por exemplo, ela é risco de infecção do paciente. Todo mundo está lavando as mãos? O antibiótico do paciente está entrando no horário correto? E a meta 6, nenhum paciente pode cair no hospital. Não pode cair, não. Todo mundo que tem risco para cair recebe uma pulseirinha de cor. Aí a cor não é universal, tem hospital que é cor vermelha, outro laranja, né? Senão a gente foca só num fornecedor, né? Tem tudo isso. Agora você percebe que só 6 itens eu falei, são os itens, Adilson, que mais morrem pessoas de falhas humanas,
Se você pegar um avião antes de decolar, ele checa em torno de 200 itens: combustível, motor, troca de pneu, calibragem do pneu, aeromoça. Então, para quê? Para que o avião não caia, né? A diferença é que nós matamos um a um. E a diferença é que quem cai no avião mata vários. Então, todos os hospitais começaram a entender que tudo aquilo que uma companhia de aviação faz para garantir que ele não cai também pode ser inserida dentro do hospital. Então, quando se fala de segurança do paciente, por exemplo, a gente tenta fazer tudo aquilo que as indústrias fazem. Então, quando você vai para a sua área de TI, alguma coisa, talvez deveríamos, como empreendedor, trabalhar isso, né? Dentro de uma área empreendedora, dentro da sua área. Será que é justo mandar alguém embora porque falhou? Será que eu também não cometeria essa falha? São essas perguntas, né? Foi uma falha técnica ou foi uma falha de comportamento? Então, tudo. Consegui responder para você, Edilson? Com certeza, professor. Valeu, respondeu super bem, viu? Imagina, Obrigado, viu? Desculpa aí pela pergunta, viu? imagina. A ideia é essa mesmo. Mais alguém? Não, foi ótimo, sim. Legal. Agora, essa no final foi legal, assim, porque de repente não é, né? Não, Falhas acontecem em qualquer momento da vida, mas tá bom, sim. professor, obrigado aí, viu? A gente tem que tomar cuidado com o julgo de valor de juízo, hein? Tem muito justiceiro, né, dentro de qualquer companhia, qualquer área, né? Tem muita gente santa, né? E eu brinco muito quando tem discussões no hospital. Eu até falo assim, gente, o que menos tem aqui é santo. Então vamos lá, né? Todo mundo é passivo, de falhas, né? E outra coisa também, talvez por ser uma companhia grande onde eu trabalho, nenhuma demissão por falha é tomada arbitrariamente, né? E também não são divididas as responsabilidades. A gente só divide com uma única área, que é o jurídico. Por quê? Porque às vezes as falhas do profissional de saúde, elas não têm como devolver um braço, uma perna, uma vida para alguém. E aí quando a gente envolve o jurídico, por exemplo, é porque a gente já imagina que a família vai processar e vai ganhar, porque dano físico ao paciente é causa ganha, né? E o maior patrimônio, gente, são as pessoas com as qual a gente trabalha. É por isso do treinamento, curso, capacitação. É muito comum quando vai fazer uma entrevista. Poxa, legal, você fez enfermagem que ano? Ah, fiz tal. Poxa, legal, você fez TI que ano tal. E fez pós-graduação? Já tem 5 anos que vocês formam? Não, não fiz. O cara não se investe. O cara tá igual o cara que está saindo hoje do mercado da faculdade. Então, essa autovalorização, ela é individual e também era da companhia, né? Quando eu falo que era da companhia, é porque a empresa enxerga tudo o que precisa de você, mas agora ela quer um pouco mais. Então, se ela quer um pouco mais, ela tem que ofertar, né? Vamos supor que a empresa se tornou uma empresa americana de um dia para a noite e você já estava lá. Mas ela quer que o Adilson, a Cláudio, o Cleito, o Diego, o Douglas, todo mundo fale uma segunda língua. Então ela tem que bancar o curso, né? Ela tem que formar a gente. Isso é legal. Por exemplo, aonde eu trabalho, isso é importante na nossa área, tá, gente? Independente da sua profissão, né, é fazer coach, né? Isso é importante. Por exemplo, o fato de eu ser gestora onde eu trabalho, eu tenho uma profissional que faz coach comigo todo dia, quase. Já virou um coach informal, né? E é importante, a gente cresce, a gente evolui, faz parte do dia a dia. Ok? Vou encerrar a aula aqui, mas fiquem, vamos falar da prova, tá? Então hoje nós finalizamos mais uma aula de empreendedorismo, né? Junto com a turma, né? Hoje. Vamos